Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez juntos em nome de Jesus. E estou aqui hoje gravando esse vídeo aqui dentro do meu carro. Mas eu queria te fazer um desafio. Eu tenho uma palavra de Deus para você. E eu queria te pedir que você ficasse até o final. Essa palavra, ela vai falar com o teu coração. Ela vai falar dentro de você e vai transformar a sua vida. Tenha certeza disso. E eu quero te pedir uma coisa também bem rápido, antes de a gente começar aqui. Não deixe de se inscrever no canal, sabe? Nós tivemos mesmo, num dos vídeos que nós publicamos, já tivemos mais de 800 visualizações. Tenho certeza que Deus tem alcançado essas pessoas. Mas curta, comente, faça seu comentário, para que, como eu tenho falado todos os vídeos, para que esse vídeo essa palavra ela possa se estender a outras pessoas, possa alcançar outras pessoas, assim como você tem sido abençoado, assim como eu tenho sido abençoado. Então não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever no canal, fique até o final, tá joia? Eu sei que Deus vai abençoar você, porque Deus tem uma palavra para você, tá joia? E eu queria falar, não sei se vocês se lembram, no último vídeo eu falei sobre tempestade, né? As tempestades na nossa vida, né? Quando às vezes nós nos sentimos sozinhos. E hoje eu quero te dar uma palavra de ânimo, né? Claro que quando eu falei sobre tempestade, nós falamos sobre a essência, né? Sobre Jesus, né? Que Ele nunca nos deixa só. Mas hoje eu quero te falar sobre uma outra provação que muitas vezes nós passamos, né? Que na verdade não tem nada a ver com tempestade, é pelo contrário. Quantos de nós já ouvimos alguém dizendo, ou nós mesmos já falamos assim: caramba, Bento, eu tô no meio de um deserto, cara. Deus me levou para um deserto que eu não sei para onde eu vou. Tô no meio de um deserto, tô numa coisa assim, tô num momento assim seco da minha vida, sabe? Parece que eu tô morto. Quantos de vocês já tiveram essa impressão, esse sentimento, sabe? Porque deserto ele fala sobre isso, sabe? Deserto é um lugar seco. É um lugar onde não há vida, sabe? E deserto, na verdade, não traz boas recordações. Então, toda vez que a gente ouve alguém falando sobre isso, assim, cara, tô vivendo um deserto, você já tem logo na ideia, na mente, né? Assim, pô, cara, essa pessoa tá passando por dificuldade, né? Ou você mesmo, assim, pô, Deus me levou para um deserto, cara, assim, tá me provando, sabe? É uma situação assim, caramba, cara, como sair de um deserto? Mas eu não quero mostrar para você nesse vídeo de como sair do deserto, certo? Eu quero te mostrar o que você tem que fazer quando você estiver nesse deserto, entendeu? E isso depende, claro, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, até porque deserto, como eu falei, né? Deserto é um lugar de sequidão, né? É um lugar de morte. E vocês sabem, por exemplo, que o povo de Israel, por exemplo, né, infelizmente, por causa da condução, né, de como eles se conduziram no meio do deserto, diz que aquela geração toda morreu no deserto. Só 2 homens, na verdade, alcançaram ali a terra prometida daquela geração, né, que foi Josué e Calebe. O restante de toda aquela geração pereceu no deserto. Não soube, na verdade, andar nos caminhos de Deus em meio ao deserto. E apenas 2 conseguiram ultrapassar e alcançar a terra prometida, né? A terra de Canaã. Então, eu não me preocupo de verdade, quero falar aqui bem rápido, sabe? De às vezes aqui trazer palavras de outros homens de Deus, sabe? Não tem problema nenhum de imitá-los, porque da mesma forma como eu sou abençoado quando eu ouço uma palavra, eu sei que muitas vezes vocês podem pegar a palavra que vocês estão ouvindo minha e passar para outras pessoas. E realmente, sabe, o Espírito Santo, ele move assim, ele move segundo ele quer. E eu ouvi uma palavra essa semana, né, de um homem de Deus, justamente falando sobre o deserto, sabe, os desertos na nossa vida. E eu fiquei muito impactado com essa palavra, porque eu vivo isso, sabe? Às vezes eu me encontro no meio de um deserto. Eu sei que isso também é para você. E esse homem, ele falou, cara, ele deu uma ilustração e eu achei muito tremendo, sabe? Porque, de novo, ele falou sobre o impecável. E eu fico... Eu sou até suspeito de falar, mas eu fico
maravilhado, sabe, quando alguém se expressa sobre o impecável, sobre o nosso Senhor Jesus. E ele estava falando de uma coisa que foi real, né? Não sei, a maioria de vocês conhece o deserto de Saara, por exemplo, é o maior deserto do mundo, né? E diz que em 1961, eu até guardei a data, em 1961 foi achado uma árvore no meio desse deserto, numa cidade lá, numa região, eu não me recordo bem, Teneré, alguma coisa assim. E essa árvore era uma acácia. E diz que no raio de 200 quilômetros não havia mais nada, nenhum tipo de vida, a não ser essa árvore. E essa árvore, diz que ela era uma árvore frondosa, sabe? Ela fazia uma sombra grande. E diz que essa árvore ela passou a ser referência para muitas pessoas que passavam ali. Muitas pessoas que cruzavam o deserto ali já conheciam essa árvore e paravam ali, sabe? Paravam ali para descansar, para ficar sobre a sombra daquela árvore. Aquela árvore, ela passou a ser uma referência. E diz que as pessoas, né, os cientistas, enfim, começaram a pesquisar e descobrir o porquê que no meio daquele deserto havia aquela árvore com vida. E eles descobriram, né, depois de algumas pesquisas, e eles descobriram que, na verdade, a vida daquela árvore se encontrava na raiz. A raiz daquela árvore tinha cerca de 35 metros de profundidade. E ela ia tão profundo que ela alcançava um manancial de águas. E, na verdade, por cima, a terra era seca, né? Era um deserto. Mas por baixo, a água era úmida, porque ela era regada por aquela água. E diz que aquela árvore, assim, era uma referência, sabe? E eu falei assim, caramba, cara, uau! E existe um texto, né, na Bíblia, um versículo na Bíblia, que eu quero que você guarde, que está lá no livro de Isaías, no profeta Isaías, no capítulo 38, no versículo 15, que diz o seguinte, que até que do alto desça o Espírito sobre nós, o deserto, ele se tornará em terra fértil. E a terra fértil se tornará um bosque. Tem umas traduções que falam se transformará numa floresta. Então, na verdade, cara, eu achei tão tremendo, porque não é sobre mim, sabe? Não é a questão toda, queridos. Na verdade, não era nem a árvore. A questão toda não era nem a raiz, não era o solo. A questão ali era de onde estava vindo aquele alimento, era da água. E esse versículo diz que justamente é isso, sabe? De até quando? Até o momento que o Espírito vier sobre nós. Aonde existir terra seca, aonde não houver vida, pode e vai se transformar num solo fértil. E esse solo fértil, ele vai se transformar numa floresta. Uau! Eu tô falando isso por quê, querido? Porque tem muitas pessoas que dão desculpas para frutificar, sabe? Para gerar frutos, para ser referência para outras pessoas, sabe? E esse texto, ele deixa muito claro, por exemplo, que não são os nossos talentos, sabe? Não é o falar bem, não é eu tocar bem um instrumento, não é eu pregar bem, não! A fonte é Ele! A fonte é o Espírito Santo que habita em mim, que habita em nós. Isso faz a diferença. É Ele. Na verdade, tudo vai terminar nele, porque Ele é a fonte. Ele é a fonte de vida eterna. Vocês estão me entendendo? Então, assim, eu falei assim, caramba, cara. Às vezes a gente fala assim, pô, tô no meio de um deserto, daqui não sai nada. Sai sim. Sai sim, existe vida no meio do deserto, só que essa vida está no Espírito Santo de Deus na sua vida. E diz que essa árvore depois de um tempo, né, diz que teve um cara, um bêbado, que foi ao encontro dela e derrubou a árvore. Um caminhão derrubou a árvore, enfim. E o que eles fizeram? Eles pegaram essa árvore, né, levaram ela para um museu, para ela servir de referência, sabe, para as pessoas verem que árvore era aquela. E no lugar da árvore, eles construíram uma estátua de metal no formato de uma árvore,
para que as pessoas justamente passassem por ali e se lembrassem, sabe? Se lembrassem de que ali é uma referência, já foi uma referência. Cara, eu achei tão tremendo que esse homem de Deus, ele falava exatamente assim, sabe? Falei assim, pô, olha, a diferença toda não tá na árvore, não tá nas flores, não tá no tamanho da sombra que faz, sabe? Não tá nos talentos, pelo contrário. O que vem para nós, o que importa na verdade é a fonte da vida. É de onde vem. E nós estamos aqui, por exemplo, porque o Espírito Santo de Deus tem sido sobre nós. Ele está conosco. O próprio Senhor Jesus ele falou assim, olha, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos, não. Eu vou enviar o Consolador. E hoje nós temos o Espírito Santo de Deus. Então, nós não temos desculpa, sabe? O local onde a gente mora não é uma desculpa para a gente não frutificar. O trabalho onde a gente está não é uma desculpa para a gente não frutificar. Pelo contrário, nós temos hoje o Espírito Santo de Deus que nos dá condição de dar fruto, de ser uma referência. E mesmo assim, depois que quando acabar tudo, nós deixarmos um legado para que as pessoas possam olhar e falar assim, caramba, esse era um homem, essa era uma mulher de Deus. Então eu quero deixar essa mensagem para você nesse dia, sabe? Que existe vida no deserto. Não adianta, você pode estar passando por um deserto na sua vida, mas existe vida. E essa vida, ela está em você. Ela se chama Jesus, mediante o Espírito Santo que foi dado. O Espírito Santo que foi derramado no teu coração pelo amor de Deus. Então, não duvide, sabe? Não duvide, creia. Assim como em meio às tempestades, ele vem ao teu socorro, quando você achar que você se encontra no meio de um deserto, saiba que no meio de deserto, em vez de morte, há vida. E a vida está nele. Tá joia? Então eu quero deixar um beijo no coração de vocês. Quero que vocês compartilhem. Essa mensagem foi rápida. Eu quero lembrar o texto. Ele está lá em Isaías capítulo 38, versículo 15. Dá uma lida lá, que fala exatamente sobre isso. Diz que quando o Espírito Santo de Deus vem sobre nós, o dia que ele vem sobre nós, diz que o deserto ele se transforma numa terra fértil. E a terra fértil em uma floresta. Amém? Um beijo no coração. Quarta-feira nós estaremos juntos em nome de Jesus.